tropa. Ah, eu quero ver você vir aqui, pô! Me pegar aqui dentro do complexo! Vou me entregar, tropa. Olá senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente viralizou um vídeo de Luana Piovani falando que os homens são incapazes de se apaixonar. E sinceramente às vezes dá até dó da Luana Piovani, sabia? Por essas declarações que ela dá e pelas microexpressões faciais de indignação que ela demonstra durante esse vídeo. O que dá a entender é que a pista tá salgada pra ela e ela tem um pouco de dificuldade de aceitar que talvez ela seja responsável por isso. Não é que nenhum homem é capaz de se apaixonar, mas eu acho que são poucos os homens que são capazes de se apaixonar pela Luana Piovani. Até porque, como todos sabem, ela já foi considerada como uma das mulheres mais maravilhosas do Brasil e hoje ela é considerada só como uma das mulheres do Brasil. E eu acho que a Luana não percebeu ainda que esse jeitão dela de ficar falando palavrão e sempre colocando a responsabilidade dos homens nas frustrações afetivas que ela tem na vida dela é justamente isso que desanima os caras. Eu mesmo, por exemplo, sou feio e teoricamente não teria a menor chance com a Luana Piovani, mas mesmo que eu tivesse e ela começasse a dar uma dessa aí de Dona Neide amargurada, eu imediatamente ia sair pra buscar um cigarro. E olha que eu nem fumo. Mas homem não se apaixona por ninguém. Homem viu um buraco e enfia um... Não. Ah, para você. Ana. Que ingenuidade é essa? Da onde você não tirou isso? Não, ó. No geral. Quem, Giovana, não existe. No geral. Tony Ramos? Não, no geral, eu concordo. É o único cara. Não, eu conheço uns homens héteros que não é assim. Truco. Eu conheço. Não é blefe, conheço. Tô dizendo que é 1 em 100. Mas tem. Tá. Não, eu tô trazendo um pouco de esperança também na categoria. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho muito pouca Eu também. não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma. Eu sou absolutamente obcecada pelo produto. Só de pensar, me vem água na boca. Eu realmente gosto. Mas a empresa não é comprometida com a qualidade. Meu Deus do céu, mas que ruim. Aí palavras duras de Luana Piovani, mais uma vez falando negativamente sobre os homens. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ela falou isso de uma forma bastante esculhambada, usou algumas palavras que eu não posso colocar aqui no YouTube e tudo isso para demonstrar a indignação dela. Para Luana Piovani, os homens não têm a capacidade de se apaixonar e a única coisa que interessa para os caras é ter um orifício onde ele pode fazer as coisas, que eu não vou nem repetir aqui. E eu nem acho que isso seja totalmente mentira, só que o jeito que a Luana tá falando aí tá esculachado demais. A impressão que dá é que a Luana Piovani entrou de uma tal maneira nesse personagem de ser a tiazona desbocada, a Dona Neide muito louca, que ela perdeu um pouquinho da sua conexão com a realidade. Calma aí, minha filha. Eu mesmo já tive períodos da minha vida onde eu fiquei loucamente apaixonado, até chorava no banho. Isso ocorria principalmente quando eu era mais jovem. Depois, quando eu fui me lascando em todo o relacionamento, eu percebi que existia um padrão. A partir do momento que eu demonstrava que eu estava apaixonado pela madame, elas imediatamente começavam a me olhar com outros olhos, eu acho, porque esse negócio de homem ficar apaixonado não é nada positivo, vai por mim. Na minha opinião, esse negócio do apaixonamento é uma coisa exclusivamente feminina. Ou é a mulher que tá apaixonada pelo cara, ou é nada. Porque o homem não precisa desse negócio de estar apaixonado pra ele se relacionar com uma pessoa. E na maioria das vezes, os caras se apaixonam simplesmente porque a guerreira é bonita e pronto. Pelo menos foi assim comigo. E as madames nem eram tão bonitas assim, mas se o cara tá se relacionando com uma madame, ele começa a gostar dela, loucamente apaixonado. O cara fica sensível, fica com medo de perder a donzela, começa a tratar ela bem demais, tem dificuldade de falar não pra essa pessoa, e isso vai demonstrando pra parceira do cara que ele é fraco. Se o cara tá com medo de perder a madame, isso quer dizer que ele acha que ele não vai conseguir outra igual, e é exatamente nesse momento que muitas dão ghost no cara. Depois que eu me apaixonei a última vez por uma pessoa aí que no final chegou até a me trair, e não que eu tenha visto ela se relacionando com um cara, mas eu vi mensagens no celular dessa guerreira de um cara perguntando se tava tudo bem com ela, se ela precisava de alguma coisa, e na minha opinião isso significa: se uma guerreira tá se relacionando com um cara, ela não tem nada que ficar conversando com outro, né? Pra mim isso é traição.
atenção. E foi só naquele momento que eu percebi que esse negócio de se apaixonar não vira. Eu tava gostando mais da guerreira do que ela de mim, ela percebeu isso, deu aquela mochada, né, senhores? Porque a partir do momento que o cara é muito apaixonado, ele corre o sério risco também de virar um borracha fraca, porque é sempre o combo. Você acha que um cara todo apaixonado, sentimental, daquele que fica todo sensível perto da deusa rara dele, ai não, eu tô loucamente apaixonado, essa é a mulher da minha vida, ela é a deusa da beleza absoluta e eu vou fazer qualquer coisa pra ficar com ela. Você acha que um cara desse é viril na hora do vamos ver? Eu acho que não, pelo menos eu não era. Geralmente a tendência é o cara ter esse tipo de comportamento até mesmo na hora da intimidade, muito alisamento, muito românticozinho, e tem guerreira que mesmo estando apaixonada, ela tem essa demanda que o cara na hora do vamos ver haja como um homem de verdade. Se o cara ficar de muita frescura até na hora do vamos ver, geralmente o que acontece é que a madame começa a pegar nojo desse cara. Como eu falei, o ideal é só a madame se apaixonar, o cara deve se manter firme, cumprindo com as obrigações íntimas dele, sem declaraçãozinha de amor, porque quando isso acontece, o homem passa a ser a mulher da relação, a donzela. Ele ficar com esse negócio de paixão, ai não gente, eu tô apaixonado, me deixa, eu só quero viver uma louca história de amor. A gente viu recentemente como terminou de maneira trágica o final de relacionamento do Thiagão Schultz, e eu acho que isso se deve ao fato dele ficar fazendo declarações de amor pra momolada dele na época, porque quando a gente fala desse caso, a primeira coisa que a gente lembra é a dancinha que ele fez no apartamento, o pessoal criticou, depois ele gravou um vídeo criticando as pessoas que criticaram ele, falando que a galera tem inveja dele porque ele conseguiu uma momolada e os caras que criticaram a dancinha não conseguiram arrumar nada. E a gente percebe com esse exemplo que eu tô dando que o Thiagão naquela época, como diz o Kiko, ele ficou completamente cego dos olhos, ele não conseguia enxergar que ele tava pagando mico. Até porque o negócio foi muito além da dancinha. O Thiagão, naquela época, postava enquete de 10 coisas que eu mais gosto da minha momolada. Isso é coisa de homem? Fala a verdade. Felizmente, depois que Thiagão Schultz terminou esse relacionamento, parece que ele conseguiu recobrar suas faculdades mentais, ele nem toca mais nesse assunto, voltou a ser o bom e velho Thiagão dos velhos tempos, e parece que alguns caras só aprendem depois que passam por esse tipo de situação, e é por isso que eu discordo aí do que a Luana Piovani falou. Tem vários exemplos que a gente pode dar de homens que são loucamente apaixonados. Outro exemplo clássico é Paulo Musi, o cara até chora por causa da esposa dele, ele falou que ele sabe o nome de todos os ex-namorados que a esposa dele teve, porque durante um período a esposa do Paulo Musi era somente a melhor amiga dele, e ela contava tudo da vida dela pra ele, que saiu com fulano de tal, e o Paulo Musi só registrando, e ele soube esperar pacientemente chegar a vez dele, e ele tá apaixonado até hoje. Força guerreiro. Mas infelizmente a Luana Piovani não se dá conta disso, porque todos os relacionamentos dela teve algum tipo de baixaria. Ela já se relacionou, por exemplo, com o Dado Dolabella, e ela acusa ele até hoje de ter lutado boxe com ela sem ela ter permitido, o que eu acho uma covardia muito grande. O Dado Dolabella, se realmente for isso mesmo, não é a primeira vez que donzelas fazem esse tipo de acusação contra ele e o cara nunca fica solteiro, senhores, muito pelo contrário. Mesmo com a fama de porradeiro, nunca faltou donzelas pra esse cara se relacionar, e a Luana Piovani foi uma delas e enche o saco até hoje, sendo que quem escolheu se relacionar com o cara foi ela. E eu acho que isso ocorre porque o critério das madames é primeiro saber se o cara é muito gato e tem boas condições financeiras. E se o cara tem algum desvio de caráter, igual supostamente talvez seja o caso do Dado Dolabella, tem madame que pensa assim, ah não, eu vou me relacionar com ele e durante o relacionamento eu vou mudando a personalidade dele paulatinamente, antes da porrada comer solta. Depois também teve aquele fatídico episódio onde Luana Piovani enfeitou a cabeça de Rodrigo Santoro, e depois, inclusive nem faz muito tempo, eu vi ela dando uma entrevista falando que foi isso mesmo, ela não se arrepende de ter traído, trairia de novo, e ela falou que se fosse um homem fazendo isso ninguém ia falar nada, ela tava se sentindo muito sufocada naquele relacionamento, e ela inventou um monte de justificativa pra uma coisa que na minha opinião é injustificável. Eu não acho a infidelidade uma coisa bonita, nem do homem e nem da mulher, mas pra Luana Piovani não, porque ela é a vítima do patriarcado. Ai, nem o homem é bom, os caras não conseguem mais se apaixonar e eles só querem um buraco pra fazer as coisas e ghost. Mas sinceramente eu acho que a Luana só tá amargurada desse jeito porque ela tomou algumas decisões ruins na vida dela, e pra não assumir a responsabilidade é muito mais fácil colocar a culpa nos homens. Isso aí é um clássico, né, senhores? Mas por outro lado, eu não acho que a Luana Piovani tá 100% errada no que ela falou, porque as duas coisas existem.
existem homens que se apaixonam e, por outro lado, existem sim alguns homens que só estão dispostos a ter relacionamento casual e mais nada. Eu posso até citar um caso famoso aqui que ocorreu recentemente, que é o da Sister Hong, que era aquele chinês que convidava a rapaziada pra ir lá na casa dele e era dentro. E não dá pra dizer aqui que os caras não sabiam que o Sister na verdade era um cara, né, senhores? Porque pelas imagens dá pra ver claramente que além de ser um cara, ainda era um sub-5. Mas isso não quer dizer que todos os homens façam isso. Mas eu acho que na hora que a Luana tava falando isso a respeito dos homens, ela não levou essas coisas em consideração, porque ela disse de forma clara que nenhum homem se apaixona e todos eles só pensam em relacionamento casual e não importa nem se a outra pessoa é mulher. E eu acho que essa fala da Luana Piovani generalizando todos os homens como se todos agissem da mesma forma, só mostra como ela infelizmente tá amargurada, né? E o pior que não passa. Quase todo vídeo é a mesma coisa, os homens são isso e são aquilo. Ela no final do vídeo ainda assumiu que não consegue ficar sem, que mesmo com todos esses problemas, ela até chora por causa de homem, e eu entendo perfeitamente. Às vezes nossa vida afetiva não tá indo muito bem e é natural muitas pessoas colocarem a culpa nos outros. Eu mesmo, por exemplo, costumo fazer isso, porque eu sou considerado uma pessoa de beleza questionável para a maioria das donzelas. Por outro lado, eu tenho uma certa dificuldade em me relacionar com donzelas que também têm uma beleza questionável e não sobra nada pra mim, resumidamente. Mesmo eu sendo feio, eu gostaria de me relacionar com mulheres bonitas, as bonitas nem olham na minha cara e eu exijo explicações. É por isso que eu gravo vídeo aqui reclamando. E talvez isso também esteja acontecendo com a Luana. Ela tem interesse ainda de se relacionar com uma categoria de homens que são os caras muito gatos. Os caras muito gatos estão de boa, né? Porque a Luana Piovani parece que não se ajuda também e automaticamente o que sobra pra ela é se tornar a Dona Neide que só sabe reclamar de tudo. Trágico. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você concorda com essa tese de Luana Piovani que os homens são incapazes de se apaixonar. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Junior Teta Little Pistol, Dona Neide amargurada, desbeiçada emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e se você não assistiu algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!